Olá, bem-vindo à nossa aula número 6 da disciplina Planejamento de Instalações. Nessa aula nós vamos ver algumas técnicas de projeto e layout e sempre tendo em mente que nós sempre vamos falar da movimentação dos materiais. O fluxo é fundamental. Planejar instalações para que o fluxo seja contínuo, né? Nada de interrupções. Vamos lá. Lembrando, puxa vida, vocês já se acostumaram comigo, nós vamos de novo relembrar o nosso livro-texto, quais são as outras bibliografias disponíveis. Esse aqui está disponível na internet. Os livros, caso vocês queiram a informação mais completa, aqui estão eles, né? A nossa pontuação. As 4 perguntas tradicionais dessa nossa disciplina: o que produzir, quanto produzir, onde produzir e como produzir. É fundamental a gente saber tudo isso. Vocês acharam que eu tinha esquecido dessa pergunta? Não. Vocês leram os capítulos anteriores? Fizeram os exercícios? Como anda o nosso projeto? Não é porque a aula é à distância que vocês não vão... A gente não vai fazer essas perguntas para vocês. A nossa sequenciazinha básica, que é planejamento de instalações, é localizar as instalações, a gente já viu. Projetar as instalações, quais são os projetos de sistemas, os projetos de arranjo físico, né? Sempre lembrando, é o fluxo, é a movimentação de materiais que é o assunto subliminar, é o assunto que está presente em todos. E, de novo, vocês leram os capítulos? Estudaram? Né? No nosso método tão querido, nós estamos terminando o projeto de layout, não vou falar nada, acho que vocês já sabem a pergunta que eu vou fazer. Essa nossa aula 6 conclui esse projeto, conclui essa etapa. E eu volto a pedir para vocês o seguinte: o olhar atento para a movimentação de materiais. Sempre, né? Engenheiro de produção é um cara que se preocupa muito com o fluxo. Relembrando, layout para o projeto, layout funcional, layout para o produto. Esses slides estão mais compactos do que da aula anterior. Vocês já sabem exatamente o que se trata. Dois outros exemplos de layout celular. De novo, o layout misto. Lembra do restaurante? Né? Lembra também disso? Não existe uma divisão clara entre eles se sobrepõem. Cabe a você escolher qual é a melhor alternativa. Né? É fundamental saber que existem equivalências entre o tipo de layout aqui e o tipo de processo. O que mais? E aqui os assuntos que nós estamos vendo, né? Nós já vimos boa parte deles, paramos nos diagramas, nos fluxogramas, no mapa fluxograma, e hoje nós vamos ver alguma coisa a mais para que vocês, vamos dizer assim, se recordem. Vamos interromper essa aula, eu vou colocar algumas perguntas aqui, você aperta o pause na sua videoaula e escreve num pedaço de papel, e depois você confere se está certa. O que é CPM? Aperta. O que é caminho crítico? O que é folga? O que é o prazo esperado de projeto? O que é o tempo de ciclo? O takt time. Lembra, produzir, só para produzir, para ficar em estoque, você tem que ser corajoso, tem que confiar que o mercado vai se recuperar, senão você vai perder dinheiro. O que é a eficiência do balanceamento? Né? Lembre-se sempre disso, se você estudar sempre, fica mais fácil aprender sempre. Né? Pessoas não param de estudar nunca. Não é? É um jeito de você se manter competitivo. Pensa sempre assim, o Brasil não é o país mais competitivo do mundo, mas é um país que tem um potencial maravilhoso para se tornar competitivo. Você pode participar disso. No nosso projeto de layout, nós estamos falando aqui de novo do nosso livro, dos nossos 2 livros, e eu vou exigir de vocês, eu vou pedir para vocês um pouquinho de paciência para a gente poder entender isso. Esse é o nosso famoso gráfico de algum lugar para algum lugar. Você já deve ter ouvido falar disso. Mas então nós podemos dizer assim, nesse nosso gráfico de para, nós temos tantos carregamentos por dia. Se são tantos carregamentos por dia, olha, de A para B, nós temos 17 carregamentos. De B para A, nós temos 13. E nesse lugar aqui é muito importante entender o sentido do carregamento. Ok? Vamos lá. Se
o custo unitário ou a distância percorrida entre um e outro é essa, não se esqueça, eu posso, para sair desse ponto e ir para aquele ponto, eu posso ir numa linha reta, mas para vir daquele ponto para esse, muitas vezes é uma espécie de contramão, eu tenho que dar a volta dentro da fábrica. Por isso que as distâncias não são as mesmas, ou o custo não é o mesmo. Muito comum isso. Portanto, e aí nós temos que dizer o seguinte, nós vamos dizer que se o custo unitário é esse aqui, e se o número de carregamentos é esse, eu posso dizer que de A para B eu tenho um custo de 34. Não sei se fica claro para vocês. Ao olhar essa tabela, ou olhar esse quadro, a gente já começa a entender o que é crítico. Né? Olha aqui, nós temos 300 aqui. 300 aqui. Puxa vida, D deve ser uma coisa muito difícil, né? D é um ponto crítico. Custa caro mexer com a posição D. Então, se custa caro, vamos colocar essa posição, esse local D, o mais próximo possível dos demais para evitar um gasto excessivo de dinheiro. Ok? Vamos lá. Entenderam isso? Claro, número de carregamentos por dia, custo unitário ou distância percorrida. Isso aqui pode ser dinheiro, pode ser metro, e aqui o total. Isso aqui é a base para a gente montar um layout. Para a gente saber exatamente como que as peças ou como os departamentos são colocados dentro de uma unidade fabril. Vamos pegar um exemplo do livro. Eu tomo a liberdade de citar os exemplos do livro, porque assim vocês conseguem folhear ou na tela mesmo, olhar o exemplo do livro e encontrar isso que eu estou falando para evitar, vamos dizer assim, mal entendido, fica mais fácil de aprender. Vamos imaginar que nessa produção, o diretor-presidente, ou sei lá quem foi, propôs esse layout. 1, 2, 3, 4, ou seja, as sessões colocadas. E o livro foi extremamente didático, o autor, ele colocou 20 e 40 metros, que é para a gente não ter jeito de fazer muita confusão na conta. Ok? Então, as operações são cortar, centrar, cortar, centrar, tornear, mandrilar, ou seja, essas nossas operações aqui são as mesmas operações daqui. Por isso que a gente tem só isso aqui vale só a parte de cima. Ok? Vamos também entender que o número de viagens entre os departamentos está aqui, D1 para 2, D1 para 3, está colocado aqui. Por que não está colocado, não tem nada colocado aqui embaixo? Nesse exemplo especificamente, como foi montado pelo próprio autor, para facilitar o entendimento, ele só considerou os movimentos num sentido. Exemplo. Ok? Bom, número de viagens aqui, que é a somatória, 1.195. Isso aqui, lembra, é o exemplo padrão. Nós vamos tentar entender uma outra proposta para ver como é que esse resultado pode mudar ou não. Primeiro quadro, quanto custa por unidade de distância e por viagem entre departamentos? D1 para 2, 0,05, 40 viagens. Esse custo aqui. Como é que você calcula esses custos numa empresa? Distância percorrida, quanto você gasta de gás, se a empilhadeira for a gás, hora do funcionário se ele tiver que carregar, ou seja, e divide pelo número de peças que ele trabalhou. Então, esse custo aqui é um custo real. Importante que o engenheiro de produção se preocupe com isso. Quanto custa fazer isso? Esse número, isso aqui é a essência da lucratividade de uma empresa. O que mais? Voltando para o slide anterior, então aqui, número de viagens, custo por unidade de distância, aqui estão as distâncias entre os departamentos. Repara que essas distâncias são sempre múltiplos de 20 ou de 40, que é o layout proposto. As distâncias totais, 1920, os custos de movimentação, então aqui, é aquele produto que a gente fez no anterior. Portanto, o custo de movimentação desse layout é 8.354 unidades financeiras por dia. Está aqui, esse layout custa isso. Estamos planejando a instalação. Aí vem, entenderam? Quer dizer, é simples isso. Podia ser 8.355? Podia. Dependendo do valor que você fizer aqui, mas é um número muito próximo do real. Ok?
Ok, vamos lá. Nova proposta. Na nova proposta está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por quê? Porque alguém achou que é uma nova proposta, tem que ser essa. Tá bom, vamos fazer essa nova proposta. De novo, o número de viagens, né, permanece constante, porque para produzir eu preciso de uma determinada movimentação. Porém, né, de novo, o custo de movimentação entre unidades está aí recalculado. E nós chegamos à brilhantíssima conclusão que esse novo layout, nós temos um custo de 5.616. Opa! E aqui vem um exemplo para vocês, uma pergunta para vocês. Sempre refaça as contas do livro. Sempre. Por mais cuidadoso que sejam os autores e os revisores, sempre passa um errinho. Eu não vou dizer qual é, mas nesse livro tem um errinho. Refaça. Né? Compara com o que a gente fez aqui. Então vamos lá. Qual das nossas duas propostas é melhor? Essa proposta que me custa 8.354 ou essa que me custa 5.616? Aí você pode estar prestando atenção e falar assim, espera aí, e se for 8.350, e se for 8.400, 8.500? Puxa vida, a distância entre elas é muito grande. Se fosse aqui 8.354 e aqui 8.360, eu diria para você a diferença é quase nula, tanto faz, ou um ou outro. Mas aqui é muito grande. Se você pensar isso aqui é real, por dia, 3 mil por dia, qualquer coisa com 3 mil reais por dia, em uma semana, 3 mil vezes 5, 15 mil, 4 semanas por mês, são 60 mil. Puxa, 60 mil por mês vezes 12, 700 mil reais, 700 mil reais de economia por ano, é muito dinheiro. É esse ponto que o engenheiro tem que pensar. Nós estamos comparando só dois layouts. É um exemplo banal. Mas na hora que você planeja, às vezes, porque fez uma conta errada ou porque não levou isso em consideração, a tua empresa, a tua fábrica deixa de ganhar dinheiro. E aí o concorrente faz melhor, puxa, como é que ele consegue fazer o mesmo produto que eu e ele vende mais barato? Por causa disso. Porque ele pensou um pouco mais para fazer. Isso aqui é a essência do nosso planejamento de instalações. Qual o tamanho da peça, nós vamos brincar um pouquinho na próxima aula, qual o tamanho da peça, se ela é 2 metros quadrados, 2,5 metros, é outra história. Como é que eu arranjo isso dentro, é outra história. Né? Se a janela fica daqui ou fica dali, é outra coisa. Essas contas são essenciais. Com elas a gente consegue fazer um desenho melhor. Ok? Finalmente. Eu digo finalmente porque nós estamos na hora da importância, né? Porque por enquanto nós achamos que todas as operações são muito importantes. Só. Mas chega uma hora que você tem que entender, espera aí. É absolutamente necessário que uma peça ou uma unidade fique do lado da outra, independentemente do custo. Por exemplo, eu acabei de pintar uma peça, na sequência tem que ter o forno de secagem. Ah, mas não é legal, pode ser que não seja muito bom, é melhor ficar posicionado mais distante. Não. A tinta está aqui, acabou de aplicar, tem que secar. Você não vai ficar passando pela fábrica com a tinta molhada em cima da peça, junto à poeira. Então, percebe? Uma coisa é o dinheiro, fundamental. Outra coisa é esse código de importância aqui. Algumas coisas são indesejáveis. Você não vai colocar uma balança de precisão do lado de uma chacoalhadora, de uma misturadora de componentes. Um master batch, por exemplo, de plástico, que lá está chacoalhando o tempo inteiro e uma balança de precisão ali do lado. Não pode. Por quê? Destrói toda a tua precisão de pesagem. Então, isso aqui é muito importante. De novo, é o engenheiro que sabe isso. Não tem conta para isso. A conta é aquela. Aqui você olha a conta e vê. Meu Deus, o que está atrás do número? O que esse número quer dizer para mim? Essa é a lógica daqui. E aí nós montamos esse quadro. Né? Por exemplo, metrologia está aqui. Né? Teste de impacto está aqui. Né? Vamos voltar para o nosso quadrinho aqui. O que é o X? É absolutamente indesejável. A metrologia não deve ficar do lado do teste de impacto. Por quê? Porque aqui é coisa sensível. Qualquer vibração muda. Teste de impacto é coisa caindo. É um peso caindo em cima de uma placa de aço. Puxa vida, vai trepidar o tempo inteiro. É uma prensa do lado de um equipamento super sensível. Não dá certo. Olha, eu repito, uma coisa é a conta, uma coisa é quanto custa para você montar aquele layout, outra coisa é a lógica que está por trás disso.
É a lógica que vale. Né? Bom, algumas reflexões. Imagina esses exemplos que estão colocados no livro. E eu ponho essa pergunta para provocar. Vocês já imaginaram começar a construir uma fábrica sem pensar nisso aqui? Você vai construindo a fábrica, tá? Você andar pelo Brasil, esse nosso Brasilzão grande, querido, aí vocês vão encontrar muita fábrica assim. O cara foi fazendo, foi crescendo e, de repente, tem que parar e refazer, reorganizar. Uma coisa é você encontrar uma fábrica bonitinha, toda arrumadinha desse jeito, a outra é realmente um balaio de gato, como a gente falava quando era moleque. Quer dizer, realmente é um negócio muito complicado. Vocês têm que pensar nisso. Qual é a confusão de gerenciar uma fábrica desse jeito? Não esqueçam, o engenheiro de produção acaba gerenciando. Bom, estamos encerrando praticamente essa nossa aula, então é muito importante que vocês pensem nisso. Quais são os pontos positivos e pontos negativos da gente montar um layout adequadamente? Pontos positivos, inúmeros. A diferença entre números e numerosos é que numerosos você conta, e números você não conta, é muito. Os pontos positivos de você pensar são inúmeros. Dinheiro, flexibilidade de operação, facilidade de entrar, facilidade de crescer. A gente brinca, pra vocês terem uma ideia, se você estiver andando numa fábrica, andando numa estrada, e perceber que tem uma fábrica, um terreno muito grande, retangular, e uma fábrica construída assim, como a gente fala na roça, de través, você vai dizer, esse cara não planejou nada. Agora, se você olhar do lado dele uma outra fábrica com o mesmo tamanho, que ele construiu uma fábrica desse ladinho, e pôs um campo de futebol do lado, você fala, esse pensou. Porque a hora que a fábrica crescer, a fábrica é modular, ele vai transformar o campo de futebol numa quadra e vai construir um módulo. Depois ele vai construir outro módulo. Aí depois que cresceu, ele vai pegar essa quadra, vai alugar a quadra do ginásio de esportes perto e vai aumentar a fábrica dele. Ou seja, ele planejou crescer. Aquele outro que está atravessado, não tem jeito. Ele vai ter que comprar o terreno, enfim, é uma situação muito complicada. Então, os pontos positivos são números, são numerosos. Agora, o ponto negativo é que dá trabalho. Lógico que dá trabalho, não tem outra alternativa. Dá trabalho você fazer isso, entendeu? É muito mais bonito, a arquitetura é assim, é muito mais bonita construir atravessado. Só que você está perdendo dinheiro, perdendo terreno, um monte de coisa. Vamos lá. Um momento de leitura, pause essa videoaula, leia esse tópico, 14.6, elabora um pequeno resumo e procure lembrar se perto de você, da sua casa, ou em algum lugar que você conhece, existe uma instalação cujo layout não parece adequado. E a pergunta clara é, o que eu faria se eu fosse dono desse lugar? Como que eu organizaria esse lugar para ganhar mais dinheiro, para melhorar a eficiência? Ou, até de uma maneira bastante simples, é deixar o meu consumidor, o meu cliente mais feliz. Isso ajuda você a aprender. Bom, essa aula 6 é mais curta, né? Puxa vida, a gente caprichou tanto na aula 5, estava tão grande, essa ficou mais curtinha. Então vamos lá. É fundamental pensar no layout. Sempre planeja, sempre. Né? A diferença, de novo, a diferença entre as culturas ocidentais e orientais são: os ocidentais são mais rápidos para começar a fazer e gastam mais tempo para corrigir o que fizeram. Os orientais pensam mais e aí corrigem, tem menos tempo para corrigir. No fundo, os ocidentais gastam mais dinheiro que os orientais. Então, sempre planeje as instalações. Não saia por aí construindo fábricas sem planejar. Para a próxima aula, a nossa última, responde as questões disponíveis e, ainda por cima, faça uma análise crítica. Nós estamos terminando isso. Lembra, na nossa avaliação, que vocês vão ter que fazer, estou insistindo no Lava Rápido, porque o Lava Rápido é uma maneira de você colocar na prática o que você está vendo. Nós vamos realmente fazer algumas questões para vocês sobre isso. Bom, até a próxima aula. De novo, estudem e espero que nós cheguemos na última aula com bastante conhecimento e prontos para responder aquelas perguntinhas que eu sempre faço no começo, naquele quadrinho amarelo que cai. Até lá.